Graça e paz, amados. Bom dia. É uma grande honra poder estar aqui com todos vocês, participando desse momento tão importante, que é o momento de devocional. E eu gostaria de ler com os meus irmãos um texto que está em Esther. E o título dessa breve reflexão é Socorro e Livramento do Senhor. Eu quero acreditar que em cada momento que vamos até o Senhor, Ele sempre tem, da parte dele para nós, um socorro e um livramento. E aqui, em Esther 4, do 12 ao 17, tem uma história muito linda que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Eu gostaria de ler com vocês. Eu estarei lendo aqui na NVI, tá bom, meus irmãos? Mas vocês podem acompanhar na versão que o pastor estiver publicando. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Que Deus fale aos nossos corações. A história de Esther é uma história muito linda, muito maravilhosa, porque de pessoas comuns, Deus fez coisas extraordinárias. Ela era uma órfã e o tio dela, ou melhor, o primo dela, acaba se tornando seu padrasto. E então Mardoqueu cuida dela. Ela se torna rainha do maior império daqueles dias. E há uma situação muito difícil que o povo de Deus passa, que é uma cilada por um homem muito cruel que quer a destruição não só desse tio de Esther, mas de todos os judeus, e Esther, como uma judia, também, de fato, estaria passando por isso. Mas eu gostaria de destacar aqui essas palavras de Mardoqueu, porque Mardoqueu, ao saber da cilada, ao saber da afronta, ele diz para ela: não pense que você, por ser rainha, estando no palácio, ficará viva. Tanto você, quanto toda a sua família, que no caso ela é ele próprio e todos os demais parentes, morreriam. Mas livramentos e socorros viriam da parte do Senhor sobre todos os judeus, porque era essa a imagem que Mardoqueu via diante dele. Afinal de contas, eles estavam ali, ela dentro do palácio e ele às portas do palácio. E eu gostaria de, nessa breve reflexão, falar algo que Deus pôs no meu coração, porque eu vejo que essa nossa irmã, ela era uma irmã, além de ser muito bonita, ela era uma irmã muito piedosa, juntamente com Mardoqueu. E por que estou falando isso e por que eu quero destacar isso? Quando o pastor Rafael me chamou para podermos participar desse momento tão importante, que é um momento de uma devocional, eu lembrei, o que eu tenho meditado nessas últimas semanas? O que eu tenho lido nessas últimas semanas? Qual tem sido a minha devocional? E aí eu realmente tenho me debruçado sobre essa passagem, que é o livro inteiro de Esther. E
Ao ler o livro de Esther, ao meditar no livro de Esther, Deus tem falado muito ao meu coração. E por que eu estou falando isso? E querendo até dar aqui um breve testemunho dos meus momentos de devocional. Porque são nos momentos de uma devocional que nós realmente ouvimos a voz de Deus. São nos momentos de uma devocional que nós somos tocados pelo Senhor, que nós, eu poderia dizer, nos inclinamos no peito do Senhor e ouvimos as batidas do seu coração. São em momentos de uma devocional que ora Deus fala conosco e nesses momentos, quando Ele fala conosco, nós nos apropriamos daquela palavra e tomamos posse daquela palavra. Mas em muitos outros momentos, eu tenho certeza que isso acontece com você também, Deus não fala diretamente conosco, mas nós sentimos a presença dele ao nosso lado. Ele pode não falar de forma audível, ou talvez aquele texto bíblico naquele momento não salte com tanta pujança ao nosso coração, mas nós sentimos que ele está do nosso lado. E assim começamos o nosso dia, porque gastar um tempo de devocional para um filho de Deus é um momento de fato vital. Todo filho de Deus precisa ter esse contato com Deus. E um ministro se torna algo imprescindível. Por quê? Porque é assim que, ao amanhecer, nós dizemos ao amado da nossa alma, bom dia, bom dia. E voltando ao texto, voltando ao título dessa breve meditação, eu vejo que Mardoqueu e Esther, eles só conseguiram desfrutar de coisas notáveis na sua vida, porque eu acredito que eles tinham esse relacionamento diário com Deus. Eu acredito que Esther e Mardoqueu não escreveram uma linda história como essa sem que a alma deles fosse nutrida, fosse alimentada no particular do quarto diariamente. Podem ver que a vida deles, como eu mencionei há pouco, era uma vida simples num primeiro momento. Era uma vida comum. Mas de uma vida comum, eles passaram a viver algo extraordinário, que é ela ter se tornado de uma órfã uma rainha. Ele viu agora a sua filha se tornar uma mulher muito importante. No entanto, o melhor ainda estava por vir, porque no meio de toda aquela provação, eles realmente fizeram valer a fé deles. E quando eles fizeram valer a fé deles, socorro e livramento veio da parte do Senhor sobre eles e sobre todos os judeus nas 127 províncias. E o que mais me marca nessa história não é o fato apenas de como Deus os exalta, de como Deus os livra, mas é como Deus os acompanha em cada momento. Na realidade, aquilo que de mais extraordinário esteve com Esther e com Mardoqueu não foi ela ter se tornado uma rainha, nem ele um primeiro-ministro, mas foi a presença de Deus que sempre esteve do lado deles. Essa presença de Deus ao lado deles os conduziram, os guiaram, os sustentaram, os inspiraram, os animaram e fizeram com que o próprio Deus se revelasse para eles e para toda a sua nação. E dessa forma, eu quero acreditar que a mesma coisa sempre Deus fará conosco. O desejo do meu coração é que, por meio desses momentos singelos da nossa alma, o Senhor diariamente derrame sobre todos nós sustento, derrame sobre todos nós socorro, livramento e que a presença dele seja marcante sobre nós, como foi sobre Esther e Mardoqueu. Eu deixo essa breve palavra e desejo que Deus te abençoe muito. E parabéns, Igreja Presbiteriana de Ferraz, por esses 31 anos de vida. O Senhor é com todos vocês. E que o Senhor continue ajudando cada um de vocês
assim como o pastor Rafael e o Solar, na condução desse trabalho tão maravilhoso. Que socorro e livramentos do Senhor reinem sobre todos. Deus abençoe, foi uma honra estar aqui com vocês.